Boa noite, meu nome é Maria e eu venho para contar minha quinta visão. Então já tinha se passado alguns anos e eu dava graças a Deus de não ter visto mais nada normal, né? E eu vim morar de novo na cidade, saí da casa que eu estava e vim morar vizinha da minha mãe até. Eu já tinha meus 4 filhos. E um dia à noite a minha mãe me convidou para um terço na casa dela. E eu fui lá, estava na casa dela e a minha sobrinha, a Laís, era bem pequenininha. E a minha mãe estava com ela no colo, quando começou o terço ela passou para a minha criança. Tinha uns 8 meses, eu fiquei com ela no colo, de repente começou a me dar assim, uma sensação que eu fosse derrubar aquela criança no chão. Aí eu dei para minha mãe e dei a volta pela casa dela e fiquei na porta da entrada. Estava cheio de senhora rezando, fazendo o terço na casa dela, e ela ficou com a minha sobrinha no colo e eu fiquei lá. Eu estava estranha naquele dia. E de repente eu vi assim, como se um caminhão passasse dentro da casa de minha mãe, por cima daquela senhora toda que estava rezando, e passou o caminhão e foi embora. E eu vi quando ele passou por cima, vi um cachorrinho, era um cachorrinho branco. Ele matou aquele cachorrinho e foi embora. Era um caminhão baú de mudança, esses de mudança que entrega as coisas, caminhão baú. E eu achando que, nossa, mas o que é isso? Eu não tinha atropelado ninguém, eu tive aquela visão como se tivesse passado dentro da sala da minha mãe, por cima de toda aquela gente lá. E depois atropelou o cachorrinho e foi embora. Aí eu voltei para casa, larguei o terço, voltei para casa e comentei com meu marido. Ele falou, não volta lá não, fica aqui. Aí eu fiquei na sala, fiquei perturbada por aquela visão que eu tinha tido, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E chegou outro dia, acabou o terço, as senhoras foi tudo embora. Aí chegou outro dia, eu estava fazendo serviço, né? Eu estava lavando as roupas. Quando bateram o palmo na frente do portão da minha casa, eu fui atender. E naquela época, era uma época ainda simples, e eu não tinha telefone, então era uma vizinha que dava um recado, que chegava no telefone dela pra gente. Aí essa vizinha veio e falou assim, Sueli, avise o seu marido que o cunhado dele foi morto ontem lá no Paraná. E às 8 horas da noite, ele estava no bar, saiu e deram tiro por costa dele e mataram ele. E daí eu vim e avisei meu marido, depois eu lembrei da visão, que ele dirigia um caminhão baú e tentaram roubar o caminhão dele e ele foi morto lá no Paraná. Quer dizer, eu não sei se uma coisa associa a outra, mas tive uma visão de um cachorro sendo atropelado, que era um cachorrinho de raça, e na realidade era meu cunhado, que naquela hora estava sendo morto numa cidade bem longe da minha. Então essa foi a quinta visão que eu tive, que foi uma visão triste também. Boa noite.